Nesse vídeo, quero apresentar vários exemplos que envolvam propriedades das potências, mas antes da gente começar, vamos relembrar o que é um expoente. Digamos que eu tenha 2 elevado ao expoente 3. Você ficaria tentado a responder, é 6, e eu diria, não, não é 6. Isso significa 2 vezes ele mesmo, só que 3 vezes, então isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Se te perguntasse o que é 3 elevado à potência de 3, ou 3 ao quadrado, isso é igual a 3 vezes ele mesmo 2 vezes. Isso é igual a 3 vezes 3, o que é igual a 9. Vamos fazer mais um desses. Acho que você está captando o sentido geral, caso nunca tenha visto isso antes. Digamos que eu, tenha 5 elevado à potência de 7. Aquilo é igual a 5 vezes ele mesmo 7 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. É 7, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso vai dar um número realmente muito grande. Eu não vou fazer esse cálculo agora. Se quiser fazer isso à mão, fique à vontade. Ou use uma calculadora, mas isso vai resultar num número muito, muito grande. Por isso, uma coisa que entenderia imediatamente é que os expoentes aumentam muito rápido. 5 elevado a 17 seria um número ainda maior, enorme. Mas, enfim, tem uma revisão de expoentes. Vamos mergulhar um pouco na álgebra usando expoentes. O que seria 3 vezes, deixa eu fazer isso com outra cor. Qual seria o resultado de 3x vezes 3x vezes 3x? Uma coisa que é preciso lembrar é da função da multiplicação. Não importa a ordem em que a multiplicação seja feita. Isso vai ser a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes x vezes x vezes x. E apenas com base no que revisamos aqui, essa parte aqui, 3 vezes 3, 3 vezes, é 3 elevado à potência de 3. E isso aqui, x vezes ele mesmo, 3 vezes, que é x elevado à terceira. Então, esse negócio todo pode ser reescrito como 3 elevado à terceira vezes x elevado à terceira. Ou, se sabe o resultado de 3 elevado à terceira, isso é 9 vezes 3, que é 27. Isso é 27x elevado ao cubo. Agora, você poderia ter dito, não era 3x vezes 3x vezes 3x? Não era 3x elevado ao cubo? Certo? Você está multiplicando 3x vezes ele mesmo 3 vezes. Eu diria sim, é isso. Então, isso bem aqui, você poderia interpretar como 3x elevado à terceira potência. Assim, utilizamos uma de nossas propriedades das potências. Repare, quando tenho algo vezes outra coisa e uma coisa inteira é elevada à potência de 3, que equivale a cada um daqueles elevados à potência de 3 vezes cada um, 3x elevado a 3 é o mesmo que 3 elevado a 3 vezes x elevado a 3, que é 27x elevado a 3. Vamos fazer mais alguns exemplos. O que você responderia se eu pedisse o resultado de 6 elevado à terceira vezes 6 elevado à sexta potência? Vai ser um número gigantesco, mas eu quero escrevê-lo como uma potência de base 6. Deixa eu escrever o 6 elevado a 6 com uma cor diferente. 6 elevado a 3 vezes 6 elevado à potência de 6. Isso vai ser equivalente ao quê? Bom, 6 elevado a 3, a gente sabe que é 6 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, isso é 6 vezes 6 vezes 6. E então, isso vai ser vezes, o sinal de vezes aqui está em verde, então eu faria na cor verde. Talvez faça os dois em laranja. Isso vai ser vezes 6 elevado à sexta potência. Qual o resultado de 6 elevado a 6? É 6 vezes ele mesmo 6 vezes. Então, é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Depois você pega mais 1 vezes 6. Então, no que vai resultar o número inteiro? Bom, isso tudo, estamos multiplicando 6 vezes ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, não é? 3 vezes aqui e então outras 6 vezes aqui.
Então, estamos multiplicando 6 vezes ele mesmo 9 vezes, 3 mais 6. Então, isso é igual a 6 elevado a 3 mais 6, ou 6 elevado à nona potência. E da mesma forma, utilizamos outra propriedade das potências. Quando pegamos expoentes, neste caso 6 elevado a 3, o número 6 é a base. Estamos tirando a base para o expoente de 3. Quando você tem a mesma base e está multiplicando duas potências com a mesma base, então conservamos a base e adicionamos os expoentes. Se tivesse, deixa eu fazer diversos exemplos desses. Se eu tivesse, vamos fazer esse na cor rosa. Digamos que eu tenha 2 ao quadrado vezes 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à sexta. Bom, eu tenho a mesma base em todos esses, então posso adicionar os expoentes. Isso vai ser igual a 2 elevado a 2 mais 4 mais 6, que é igual a 2 elevado a 12. E tomara que faça sentido, por isso vai ser 2 vezes ele mesmo, 2 vezes ele mesmo, 4 vezes, 2 vezes ele mesmo, 6 vezes. Quando você faz a multiplicação de todos, isso vai ser 2 vezes ele mesmo, 12 vezes, ou 2 elevado a 12. Vamos fazer isso numa forma um pouco mais abstrata, usando algumas variáveis, mas é exatamente a mesma ideia. O que é x elevado a 2, ou x ao quadrado, vezes x elevado a 4? A gente poderia usar a propriedade que acabamos de aprender. Temos exatamente a mesma base, x. Então, isso vai ser x elevado a 2 mais 4. Isso vai ser x elevado à sexta potência. E se não acredita em mim, qual o resultado de x ao quadrado? X ao quadrado é igual a x vezes x. E se você ia multiplicar vezes x elevado à quarta, está multiplicando por x vezes ele mesmo 4 vezes. X vezes x vezes x vezes x. Então, quantas vezes está multiplicando x por ele mesmo agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes x elevado à potência de 6. Vamos fazer outros. De todos os exemplos, esse é o melhor. Vamos usar outra propriedade apenas para mesclá-la e combiná-la. Digamos que eu tenha a elevado a 3 elevado à quarta potência. Vou dizer para você que a propriedade aqui, e vou te mostrar por que isso faz sentido. Quando eu tenho uma potência e então eleva isso a um expoente, você pode multiplicar os expoentes. Então, isso vai ser a elevado a 3 vezes 4, ou a elevado a 12. E por que isso faz sentido? Isso aqui, bem aqui, é a elevado a 3 vezes ele mesmo 4 vezes. Então, isso é igual a elevado a 3 vezes a elevado a 3 vezes a elevado a 3 vezes a elevado a 3. Temos a mesma base, então podemos adicionar os expoentes. Isso vai dar a elevado a 3 vezes 4, certo? Isso é igual a elevado a 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é o mesmo que elevado à potência 3 vezes 4, ou a elevado a 12. Acabamos de rever as propriedades que aprendemos até agora nesse vídeo, além de uma revisão do que é um expoente. Se eu tivesse x elevado à potência a vezes x elevado à potência b, isso vai ser igual a x elevado a mais b. Vimos isso aqui. X ao quadrado vezes x elevado a 4 é igual a x elevado a 6, 2 mais 4. Também vimos que se tenho x vezes y elevado à potência a, isso é o mesmo que x elevado a vezes y elevado a. Vimos isso no início desse vídeo, vimos isso até aqui. 3x elevado a 3 é o mesmo que 3 elevado a 3 vezes x elevado a 3. Isso é o que está dizendo bem aqui. 3x elevado a 3 é o mesmo que 3 elevado a 3 vezes x elevado a 3. E depois, a última propriedade, aquela que a gente tinha utilizado, se você tem x elevado a e depois você eleva a b, que equivale a x elevado a vezes b. E vimos isso aqui. A elevado a 3 e depois eleva a 4 é o mesmo que a elevado a 3 vezes 4, ou a elevado a 12. Então, vamos utilizar essas propriedades para fazer alguns problemas mais complexos. Digamos que eu tenha, sei lá, digamos que eu tenha 2xy ao quadrado, 2xy ao quadrado, vezes
menos x ao quadrado y ao quadrado vezes 3x ao quadrado y ao quadrado. E queremos simplificar isso, não é? Bom, um ótimo lugar para a gente começar. Vejamos, talvez pudéssemos simplificar isso. Pode enxergar isso como menos 1 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Essa parte aqui, depois, se elevarmos tudo ao quadrado, isso é como elevar cada termo à potência de 2. Então, essa parte bem aqui poderia ser simplificada como menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. E então, se íamos simplificar aquilo, menos 1 ao quadrado é apenas 1, x ao quadrado. Lembre-se que pode apenas multiplicar os expoentes, então isso vai ser x elevado à quarta y ao quadrado. E isso é essa parte aqui do meio simplificada. Vamos ver se podemos juntar isso com outras partes. As outras partes, apenas para lembrar, eram 2xy ao quadrado e então 3x ao quadrado y ao quadrado. Agora estamos apenas seguindo em frente e direto, multiplicando tudo. E aprendemos que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, então posso apenas reorganizar. Estamos seguindo e multiplicando 2 vezes x vezes y ao quadrado vezes x elevado à quarta vezes y ao quadrado vezes 3 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Posso reorganizar isso e vou fazer de um jeito que é fácil. Posso multiplicar 2 vezes 3 e depois me preocupo com os termos x. Vamos fazer isso nessa cor. Então, tenho vezes x elevado à quarta vezes x ao quadrado. E tenho que me preocupar com os termos y vezes y ao quadrado vezes outro y ao quadrado vezes outro y ao quadrado. E agora, esses são equivalentes aqui. Bom, 2 vezes 3, você sabia como fazer aquilo, é igual a 6. E o que é x vezes x elevado a 4 vezes x ao quadrado? Uma coisa para lembrar é que x é o mesmo que x elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 é o próprio número. Então, você sabe, 2 elevado a 1 é apenas 2. 3 elevado a 1 é 3. Então, isso vai ser equivalente a quê? Isso vai ser igual a... Temos a mesma base, x. Podemos adicionar os expoentes, x elevado a 1 mais 4 mais 2, e vou adicioná-lo no próximo passo. Então, nos y's, isso é vezes y elevado a 2 mais 2 mais 2. Então, o que isso nos mostra? Isso nos dá 6x elevado à sétima, y elevado à sexta. E apenas vou deixar você com alguma coisa que poderia já saber, mas isso é bem interessante. E essa é a pergunta: o que acontece quando tem algo elevado a zero? Então, se digo 7 elevado a zero, qual é o resultado? Vou te dizer agora. Isso pode parecer um tanto não intuitivo. Isso é igual a 1, ou 1 elevado a zero é também igual a 1. Tudo elevado a zero, qualquer número que não seja zero elevado a zero, vai ser igual a 1. E apenas para que você perceba o porquê assim, pense dessa maneira. 3 elevado a 1. Deixa eu escrever as potências. 3 elevado a 1, 2, 3. Faremos apenas isso com o número 3. Então, 3 elevado a 1 é 3. Acho que faz sentido. 3 elevado ao quadrado é 9. 3 elevado ao cubo é 27. E, é claro, estamos tentando calcular o que deveria resultar 3 elevado a zero. Pensa só. A qualquer momento você diminui o expoente, a qualquer momento divide os expoentes até chegar a 1. Você está dividindo por 3. Para ir de 27 a 9, divide por 3. Para ir de 9 a 3, divide por 3. Então, para ir desse expoente para aquele outro, talvez devêssemos dividir por 3 de novo. E por isso, qualquer coisa elevada a zero, nesse caso, 3 elevado a zero é 1. Nos vemos no próximo vídeo.